Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Hoje, pela manhã, sobrou uma pergunta lá que eu não vi na hora, não deu para responder, não deu tempo e tal, que foi a pergunta do Bruno, mas que eu acho importante para muita gente. Então, quando tem uma pergunta que eu acho genérica o suficiente para interessar outras pessoas, eu volto, gravo um vídeo e respondo. Bruno pergunta o seguinte: qual a minha visão macro da economia até o final do ano? O que eu estou pensando fazer em relação aos mercados? Se eu estou fazendo compras com o intuito de ser sócio para longo prazo, se eu estou fazendo hedge, o que eu estou fazendo? Bom, vamos lá. Primeiro nós vamos falar do Ibovespa. Né? O que eu fiz? É o que vocês devem fazer? Não, não é o que vocês devem fazer. O que eu fiz? Eu vejo o seguinte: o cenário para a economia é muito, muito complicado. Nós temos uma eleição figadal entre duas correntes que se odeiam e que estão tentando se destruir. Não estão disputando uma eleição, estão tentando se destruir um ao outro. E isso é muito ruim, tá? Porque nós, a nação, estamos no meio. Então, eu acho que o veneno que está acontecendo especificamente nessa eleição está muito ruim mesmo. Então, o resultado que eu imagino disso vai ser muito complexo, porque tanto faz como tanto fez quem ganhe. O país está mais ou menos dividido. Então, a situação vai ser difícil para qualquer um dos dois que ganhe, tá? Dos dois principais candidatos. Além disso, toda a parte da campanha eleitoral sempre é complicada, é sempre um ano difícil. Nunca é um ano fácil. Temos aí essa situação. Além disso, para complicar um problema que já existia especificamente no Brasil, nós temos inflação galopante no mundo. No mundo todo. Não é só no Brasil. O Brasil está com inflação muito alta? Está. Mas não é o único. Espanha está com 10, 12% de inflação. A Europa como um todo está com 10, 12% de inflação. Estados Unidos com inflação alta, bem alta. E hoje, inclusive, saiu um resultado ainda mais alta do que eles esperavam. E as taxas de juros vinham, nos últimos vários anos, negativas ou zeradas. Tá? Negativas ou zeradas. Isso é um grande problema, porque um dos principais mecanismos para você combater a inflação alta é o aumento da taxa de juros. Você vai emparelhando os juros na taxa de inflação, né, de forma a que você diminua as compras parceladas, diminua o endividamento das famílias e das empresas, e com isso você tende a forçar o gasto para diminuir, o consumo para diminuir e a inflação vai sendo controlada. Os países de primeiro mundo não toleram inflação alta. Não é como no Brasil que a gente vê uma inflação e o pessoal leva isso aí mais ou menos bem. Não. Fora do Brasil isso não é tolerável. Porque todo mundo sabe, e muita gente no Brasil ignora, daí aceitarem, que a inflação é o pior inimigo de todo mundo. Não há ninguém que ganhe com a inflação estando alta. Todos perdem. Uns perderão menos do que outros, mas todos irão perder. Então, o combate à inflação ele é crucial e eu acredito que o mundo inteiro está fazendo isso. Infelizmente, para nós, isso está acontecendo junto com o ano de eleição. Então, os Estados Unidos vêm subindo sua taxa de juros e estavam ridiculamente falando que a taxa de juros de 3 e poucos por cento que eles estão no momento, que ia ser o teto. Isso é patético. Você não vai combater uma inflação de 8, 9% ao ano com uma taxa de juros de 3. Não vai acontecer. Tá? A taxa de juros vai ter que subir para um valor aproximadamente deste da inflação. Óbvio que à medida que a taxa de juros vai subindo, a inflação também vai caindo um pouco. Então, esse encontro entre os dois níveis é que vai determinar onde a taxa de juros vai parar. Eu tenho para mim que antes de 7%, 7,5% não vai parar de subir a taxa de juros dos Estados Unidos. 7,5% de taxa de juros nos Estados Unidos implica que os outros países do mundo vão ter que subir muito suas taxas de juros também. Ou isso, ou vão ter a migração do capital para os Estados Unidos. Afinal de contas, se eu posso ganhar 7, 6, 7, 8% num título americano com risco basicamente zero, eles são considerados o título totalmente livre de risco no mundo. Por que eu vou deixar esse dinheiro aplicado no Brasil, na Turquia, na Argentina, ou até na Europa? Não vão. O cara tira o dinheiro desses lugares e leva para os Estados Unidos e compra títulos lá. Ora, fuga de capital faz com que fique mais difícil o crédito para as empresas, fique mais difícil o crédito para todo mundo. Associado com o aumento das taxas de juros que esses países vão ter que fazer para segurar o capital neles, ou isso,
ou eles vão ver o capital migrando, você começa a ter um cenário de recessão potencialmente mundial. Isso vai acontecer agora? Não, não é necessariamente vai acontecer agora. Mas nós temos esse cenário se desenhando para um futuro não muito longínquo, caso a inflação não ceda. Complica a situação toda que há uma guerra na Ucrânia, a invasão da Rússia na Ucrânia, e que isso não está com a menor cara de que vai acabar tão cedo. Tá? Então, antes do final do ano, no mínimo, eu não vejo nenhum potencial para isso acabar. Talvez mais para o ano que vem, talvez dure vários anos, como alguns analistas militares têm sugerido. Ora, por que isso é importante? Porque a Rússia é um grande produtor de petróleo e gás, é um enorme, gigantesco produtor de alimentos, tá? A Ucrânia é um gigantesco produtor de alimentos, e esses dois países em guerra, a Rússia por sofrer sanções e a Ucrânia porque não tem como produzir, como é que você produz se você está sendo invadido e bombardeado? Esses dois países estão saindo do mercado, porque eles não conseguem, né, negociar pelas sanções, pela guerra, etc. A Rússia, inclusive, está virando sua economia para aquilo que se chama uma economia de guerra. Ela mudou leis dentro do país para forçar as empresas a fazerem negócios com as Forças Armadas e moldarem suas produções de acordo com as necessidades das Forças Armadas. Isso vai desviar muito da produção de bens, de tudo isso, para um esforço de guerra. Isso tem consequências muito graves, muito sérias. Tá? Além disso, há o potencial de expansão dessa guerra para países da OTAN, tá? Que são os países, principalmente os países bálticos, né? E a Polônia. Isso, se acontecer, vai ser extremamente grave. Mas isso já é especulação para um futuro. O fato é, nós temos uma eleição complexa num país que está com inflação muito alta, que é o nosso, em que eu não vejo uma política econômica direcionada que seja consistente com o que foi propagado de liberalismo quando eles foram eleitos. Por outro lado, tem um outro cara do outro lado que também não tem nenhum compromisso com liberalismo, com teto de gasto, com nada, ou seja, é tudo farinha do mesmo saco nesse sentido. Essa PEC não ajudou, né, com a liberação do teto de gastos sendo ultrapassado por qualquer motivo que seja, justo ou injusto, é uma ultrapassagem do limite de gastos. E a inflação mundial, com o aumento da taxa de juros nas principais economias do mundo, mostram que as coisas poderão ser muito, muito complexas nos próximos meses ou anos. Bom, dito isso, que é um cenário macro, o que eu fiz? Tá? Eu, em março, encerrei minhas posições. Esse aqui é o Ibovespa no semanal. Vamos ver no diário. E vocês vão ver, eu encerrei as minhas posições em março aqui, ó. No finalzinho de março. Quando ele fez esse movimento, tal, subiu. Quando estava subindo, eu encerrei aqui. Não peguei o topo, não, nem era a minha intenção, até porque eu não sabia que isso ia ser o topo, podia continuar subindo. Mas eu encerrei aqui as minhas posições, fiz posições defensivas em moedas, tá? Não tem nada a ver com essa história, é outra coisa completamente diferente. Mas eu encerrei todas as minhas posições aqui. Eu poderia ter feito hedge, poderia, mas como hedge é quando eu faço hedge, quando eu antevejo que é um período, que é um prazo em que eu vou passar por uma fase ruim de mercado, mas ela vai se reverter e eu, durante aquele prazo, vou gastar dinheiro protegendo minhas posições para depois uma retomada. Não era o caso. E não é o caso. Eu não antevejo uma coisa curta. Eu não antevejo uma coisa curta. Eu antevejo problemas de médio para longo prazo. Então, não fazia sentido fazer hedge. Fazia sentido eu fazer o hedge perfeito. Qual é o hedge perfeito? Sai do mercado, zero. A taxa de juros está elevadíssima. Então eu distribuí a minha boa parte do meu dinheiro em juros, né, em títulos de renda fixa, alguns de renda fixa pré, outros de renda fixa pós, de tipos diferentes. O objetivo disso é tentar pegar, caso a taxa de juros continue subindo, eu pego de um lado, perco de um, pego do outro. Caso a taxa de juros comece a corrigir e cair, eu perco de um lado, mas ganho do outro. Então, foi feito um trabalho de equilíbrio nesses dois sentidos, mas meu investimento saiu violentamente do mercado de renda variável para o mercado de renda fixa, nessa região aqui, no final do mês de março. E eu falei isso aqui no canal. Quem tiver a oportunidade, quem quiser voltar aí os vídeos, vai ver que eu falei isso lá. Tá? Recomendo voltar a comprar aqui? Não. Eu não vejo nenhum motivo pelo qual
a gente possa pensar que as coisas vão melhorar em termos de gráfico de bolsa. Ah, mas pode melhorar? Não sei. Cara, olha só. Primeira macroeconomia foi essa que eu já descrevi antes. Segundo, olha o gráfico. Ignora qualquer outro potencial que tem eleição, que tem qualquer coisa. Esquece tudo. Olha, simplesmente olha o gráfico. Esse é o gráfico semanal. Tá? O gráfico semanal fez aqui durante um tempo essa subidinha, tá? Mas voltou a cair. E essa queda, ela fez um movimento forte, segurou na média de 200, que é um suporte natural para os ativos, subiu, isso é um repique. Observa que esse repique aqui não dá 50% dessa perna de queda, então é só um repique. Caiu e caiu passando violentamente, não só pela média de 200, mas por toda a região de suporte que estava desenhada nesse retângulozinho aqui. Lembre-se, o gráfico semanal. Ora, uma vez ultrapassado isso, o ativo está andando de lado. Esse último candle aqui, hoje ainda é quarta-feira, então ele ainda não está fechado, não quer dizer nada. Tá? Ele pode fechar de qualquer jeito. Mas o ativo está andando de lado, numa região de suporte já rompido. Certo? Próxima região de suporte está aqui. Ó. Tem essa linhazinha amarela, que mostra esse suporte aqui. Tem essa região de suporte lá de trás, ó, daqui de trás. E tem essa próxima região aqui, ó, da região do. Tem um movimentozinho no Covid, mas o principal é essa região de suporte aqui, ó. Ou seja, os suportes estão em 93, aqui em 90 e. Quanto é que é isso? Em 80 e tantos, entre 88 e 87. Depois lá em 76 e 75. Depois em 70 mil. Tudo muito longe. Tá? Tirando esse aqui que está pertinho, o resto é um estirão razoável. E eu não vejo nenhum bom motivo pelo qual o gráfico, que indica um zigue-zague descendente, seja interrompido. Não vejo nada que possa interrompê-lo. Ah, está no suporte? Sim, suportes existem em tendências para serem rompidos. Tá? Eles seguram durante um tempo, eles dão bons trades de volatilidade, mas eles não são eternos, eles não são aquela muralha do Game of Thrones, né, que tinha aquela cor, a muralha lá eterna, lá esqueci o nome da muralha, e que está lá. E mesmo aquela foi superada em algum momento. Então, não é um troço que você fala assim, para sempre, está no suporte, então eu posso fazer. Não, não vejo nenhum motivo pelo qual esse zigue-zague descendente do semanal não dê continuidade para o ativo voltar a cair. Para não dizer que você fala assim, mas só por isso? Não, olha o mensal. Eu raramente analiso o gráfico mensal, tá? Eu não sou muito fã de realizar operações pelo gráfico mensal, por isso eu não utilizo. Mas a gente também não pode ignorar que ele existe. Observa o gráfico mensal, pessoal. Tá? Fez um topo, fez um fundo, um topo mais baixo que o anterior e está acionando um pivô de baixa no gráfico mensal. Isso não é pouca coisa. Isso não é um troço que você fala assim, bobagem. Não são os 2 minutos. Não é o 1 minuto. É o gráfico mensal do Ibovespa. Tá? Afaste o gráfico e você vai encontrar uma coisa parecida só aqui atrás, ó, lá em 2009, depois da recuperação do crash de 2008, que é esse aqui, fez um topo duplo e começou a fazer, ó, em 2010 e 2011, zigue-zagues descendentes parecidos com esses. E isso nos levou para uma queda continuada. Tá? Vamos botar só aqui do meio, não vou botar nem do topo, vamos botar do meio, quando perdeu a linha de pescoço aqui no meio. Isso nos levou para uma queda de 30% ao longo de. Foi aqui que perdeu. Ao longo de 1.176 dias. Captaram o tamanho do negócio? 1.176 dias. E parou na média de 200. Olha aqui a média de 200 do mensal, cara. Olha onde está a média de 200 do mensal agora. Está lá em 60 e tantos mil pontos. É muito chão para se algo parecido com isso acontecer. É provável que isso aqui aconteça? Cara, eu não sei te dizer. Gráficos não fazem análise de muito longo prazo. A gente sempre trabalha com gráficos num prazo mais curto. Semanas, talvez uns 2, 3 meses. A gente não faz projeções gráficas para enorme quantidade de meses porque elas tendem a falhar demais. Então, por isso que a gente usa
o semanal e não o mensal, normalmente. Mas a gente não pode ignorar que aquilo lá é um sinal bastante importante. Então, eu queria mostrar para vocês por que eu saí de tudo e por que eu ainda não estou comprando nada, nem tenho previsão de comprar por enquanto, para longo prazo. Para não dizer que não comprei nada, comprei Miglu. Comprei Miglu aqui, porque tá na bacia das almas, né? Então, já, ó, meu irmão, o máximo agora é quebrar. Então não tem muito mais para onde cair o negócio lá. Pode cair mais 30, 40, 50%? Pode, mas é uma bicharia tão grande que. Mas foi aqui Miglu para comprar para valuation lá no final. Mas aos poucos eu tenho planos sim de se cair, se perder este suporte nos 93 mil, aí eu vou começar a pensar em fazer compras. Muito faseadamente, tal, para longo prazo. Mas aí é bem longo prazo, tá, galera? Lembra? São mil e tantos dias naquele gráfico. Não é pro mês que vem. Eu vi um cara me fez uma pergunta também hoje, que era o seguinte: o que, que eu acho do cara ir fazendo compras de call de longo prazo, ou seja, um ano e pouco, né, que é o que tem, através da venda de outras coisas. Então ele faz uma estrutura, ganha um dinheiro e compra call com isso. O que, que eu acho disso? Acho uma ideia muito ruim. Tá? Acho uma ideia muito ruim. Porque não há absolutamente nada indicando que no próximo um ano isso vai mudar de direção. Não tem nada. Temos aí todo esse cenário que eu estou falando para vocês. Então, eu acho que o cara mais bem é ótimo, né? Pelo amor de Deus, hein? Apanha, desgraça. O cara melhor faria operando vendido. Vai lá e opera vendido. Compra put. Aí ele quer fazer isso? Então ele faz um trade qualquer, recebe dinheiro e compra put com dinheiro. Aí ele está operando na direção correta do mercado. Então, de todas as formas, eu queria falar isso para vocês. Foi a pergunta, acabei respondendo duas perguntas em uma. Espero que seja útil. Não é que vocês tenham que seguir mesmo, não. Vocês podem ter uma visão completamente diferente da minha. Eu tenho essa visão em relação ao mercado e agir de acordo com ela. Tá? Eu agi de acordo com aquilo que eu vi acontecer e falei, não, isso aqui para mim é o suficiente. Eu estou fora do mercado, vou recebendo juros enquanto me preparo para algum outro tipo de negociação. Tá? Por outro lado, também, eu operei comprado no dólar. Tá? Eu operei comprado no dólar. Eu saí desse mercado, mas operei comprado no dólar. E tive já um ganho razoável aqui. Tá? Mas isso é muito mais complexo e a gente deixa para uma próxima ocasião, quem sabe, a gente conversar sobre o assunto. Espero ter sido útil esse vídeo. Um abraço para todos vocês e até uma próxima ocasião, galera. Um abraço, tchau, tchau.